Olá a todos. Início a aula de Fisiologia e Manejo da Cultura da Alface. Como todos vocês sabem, a cultura da alface é uma das mais importantes hortaliças que nós produzimos e consumimos tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, ela figura como a principal hortaliça folhosa consumida pelos brasileiros, e é fácil de vocês perceberem isso pela frequência do consumo de todos nós, de maneira geral, no nosso cotidiano da alface. Então, praticamente todos os dias, ou pelo menos vários dias por semana, nós consumimos alface nas nossas refeições. Pois bem, a alface ela é uma cultura que tem sua origem na Ásia, né, e foi trazida para o Brasil logo no século XVI, né, quando os portugueses eles vieram para o Brasil. Então, logo nos anos de 1500, a alface ela já foi trazida para o Brasil. É a hortaliça mais difundida no mundo, tá? E entre o Brasil, no Brasil, ela está entre as hortaliças mais consumidas e é a folhosa mais consumida na forma in natura. De modo que o consumo per capita de alface por ano é de aproximadamente 40 quilos de alface por habitante por ano. Então é um consumo bastante elevado e está à frente de muitas outras hortaliças. A produção de alface no mundo ela se dá praticamente em todos os países. É um produto que é de difícil exportação, né, por conta da alta perecibilidade da alface. Então, a alface colhida ela tem uma vida de prateleira relativamente curta, então seria praticamente impossível exportar a alface, principalmente a longas distâncias. Mas na Europa existe sim plantios de alface, na Espanha principalmente, que abastece, além da Espanha, outros países. Mas eles têm uma estrutura de comercialização muito melhor que a estrutura de comercialização brasileira. No mundo, a alface é principalmente produzida na China, né, por conta do quantitativo de pessoas da China, então é o maior produtor. Depois vem Estados Unidos, Índia, Espanha, Irã, né? A Espanha, como eu falei para vocês, ela também abastece outros países da Europa, e o Brasil nem figura entre os maiores produtores de alface no mundo. Quem tiver mais interesse, né, em observar dados inclusive mais atualizados, pode acessar o site da FAO. 80% da alface no Brasil ela é produzida na região sudeste. Tem vários aspectos que favorecem essa maior produção na região sudeste. Um deles é a temperatura. Na próxima aula nós vamos observar quais são os efeitos da temperatura e do fotoperíodo na cultura da alface, de modo que temperaturas altas não favorecem o cultivo da alface. A alface é uma cultura de clima ameno, né, por ter origem lá na Ásia, em regiões de clima ameno. Ela se desenvolve melhor sob temperaturas amenas. E como vocês sabem, as regiões sul e sudeste têm condições de clima mais ameno, principalmente em algumas épocas do ano. São Paulo é o maior produtor de alface no país, né, com aproximadamente 4 bilhões de engradados de 9 dúzia. E o município de Mogi das Cruzes é o município que mais produz alface no país. Mas a alface ela é uma cultura interessante porque ela é produzida praticamente em todos os municípios brasileiros. Sejam grandes produtores, sejam pequenos produtores, mas em qualquer pequena cidade que nós vamos, tem um produtor de alface, né? Nem que seja um produtor familiar ali, que comercializa na sua vizinhança, tem a produção de alface. Então, podemos dizer, né, de forma empírica, que é uma das culturas mais difundidas no país. E a alface, a alfacicultura, ela gera aproximadamente 6 mil empregos diretos
de acordo com o Instituto de Economia Agrícola. No Brasil, entre os anos de 2012 a 2015, a alface foi a folhosa mais produzida, né? A gente pode observar aí. Em segundo vem o coentro, que é uma cultura que a gente não tem tanto hábito de consumo aqui no estado de Minas Gerais e ou São Paulo, mas que outros estados consomem muito coentro, por isso que figura aí entre a segunda hortaliça folhosa mais consumida. De modo que 80%, outro dado aqui da Associação Brasileira dos Comercializadores de Sementes, de que 80% da alface produzida no país está na região sul e sudeste. Um aspecto interessante da gente abordar agora, e bastante importante, né, de vocês conhecerem, é a sazonalidade dos preços da alface. A alface ela tem uma sazonalidade de preços muito marcante, né? Isso daí é em função da oferta e demanda. Então, em épocas que nós temos grande oferta de alface, nós temos os preços mais baixos. Em épocas que nós temos uma menor oferta, os preços são mais elevados. Associado a isso, nós temos o hábito de consumo, que nas épocas mais frias do ano, outono e inverno, que coincidem com a melhor época de produção da alface, nós temos uma vontade menor de consumir folhosas, porque são hortaliças mais frias, né, que nós temos mais desejo de consumo no verão, em épocas mais quentes. Então, acontece que nos meses a partir do mês de abril até setembro, né, quando pega aí outono, inverno e o início da primavera, os preços que coincide com temperaturas amenas, que favorece a produção de alface, o preço da alface cai. A partir de outubro, né, quando as temperaturas começam a se elevar, o fotoperíodo fica mais longo e isso dificulta a produção de alface, o preço da alface ele aumenta. Tá? Então a alface tem uma produção e os preços bem característicos ao longo do ano. Então, em época mais fria, nós temos um preço menor, e em épocas mais quentes, nós temos um preço maior. Com relação às características nutracêuticas da alface, a alface é uma planta de baixo poder calórico, né? Então ela é bastante utilizada, como vocês podem ver aí, tem só 16 quilocalorias por 100 gramas, e ela é bastante utilizada para quem está fazendo regime, né, dieta para perda de peso, pois pode-se comer uma grande quantidade que o dessa planta ele é baixo, né? É importante destacar também a grande quantidade de vitamina A na cultura da alface, então ela é importante aí também para reposição de vitaminas, além de outras funções que a alface apresenta no metabolismo humano. A principal característica da alface é no fornecimento de fibras e sais minerais, né, na dieta alimentar humana. Como eu já falei para vocês, ela apresenta baixo teor de calorias e é uma planta de baixo teor de calorias, e é uma planta que é de fácil digestão. Tá? É rica em vitamina A e vitamina C, né, algumas vitaminas do complexo B, né, principalmente B1, B2 e B5, cálcio, fósforo, potássio, sódio, ferro, silício, flúor e magnésio. Então, é uma cultura aí importante, né, do ponto de vista alimentar, né, para a população em geral. Como propriedades medicinais, a alface ela é laxante, tá? Então ela tem esse poder de funcionar como laxante, diurética, antiácida, contra-reumática, sonífera, tá? Por isso que muitas vezes a gente sente sono após comer grandes quantidades de alface, principalmente depois do almoço.
Ela é calmante do estômago e do sistema nervoso, é contra inflamações e contra inchaços, né? Então, quando a gente consome, né, a gente tende a eliminar água também do nosso organismo. Então, ela tem importantes propriedades medicinais. Agora nós vamos falar um pouquinho da classificação botânica e cultivares de alface. A alface ela pertence ao reino Plantae, né, divisão Magniliophyta, da classe Magniliopsita, da ordem Asteralis, da família Asterácea. O gênero da alface é o gênero Latuca e a espécie Latuca sativa. Tá? Então, a alface é da família Asterácea, assim como outras, né, como o almeirão e outras culturas de interesse econômico, e a espécie da alface é Latuca sativa. Nós vamos abordar algumas características, né, botânicas das plantas de alface. A alface ela apresenta uma planta herbácea, né, folhosa e de ciclo anual. Então, embora ela tenha duas fases, a fase vegetativa e a fase reprodutiva, mas tudo disso dentro de um ano só, né? Em alguns meses ela completa o seu ciclo. Creio que todo mundo já viu uma planta de alface, né? Vocês podem observar que é uma planta de caule curto, não ramificado, então não tem ramificações laterais. É um caule carnoso, quem já teve a oportunidade de cortar ou retirar as folhas e depois fazer um corte no caule, observa que é um caule carnoso e esverdeado. O sistema radicular da alface é um sistema pivotante, então é uma dicotiledônia que tem uma raiz pivotante. Todavia, essa raiz pivotante, em função das mudas de alface serem produzidas em bandejas quando jovens, e essas bandejas têm células cada vez menores, existe a poda apical da raiz pivotante, fazendo que com raízes secundárias, tá, laterais, se desenvolvam e dê esse aspecto de uma planta de raiz quase que fasciculada, mas não confundam, tá? A alface é uma dicotiledônia e apresenta um sistema radicular pivotante que explora de 25 a 30 centímetros do solo. Então é nessa camada que nós devemos fazer as devidas correções e adubações. As plantas de alface elas são de folhas grandes, simples e de contorno oblongo, que são sempre presas na forma de uma roseta. Então a gente pode observar aqui nessa foto ao lado que a planta de alface ela forma como se fosse uma roseta. Quando atinge a fase reprodutiva, a cultura da alface apresenta flores completas e em grande quantidade, e as inflorescências são organizadas em tipo capítulo. E a alface ela apresenta um mecanismo contra a polinização cruzada, tá? De forma que ela estimula a autopolinização através da cleistogamia. Não sei se vocês lembram das aulas de botânica. O que é a cleistogamia? É quando ocorre a polinização antes mesmo da abertura da flor. Então, quando ocorre a abertura da flor, a flor de alface, a polinização, né, do estigma já ocorreu. Então, quando for feito cruzamentos, eu vou mostrar logo em seguida para vocês, tem que fazer a despolinização, mas isso vai ser um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho. O importante é vocês saberem que a alface tem mecanismos que favorecem a autofecundação. Então a alface é uma planta autógama. A cultura da alface ela é dividida em duas fases, como eu já disse para vocês. A fase vegetativa e a fase reprodutiva. Na fase vegetativa, nós temos a fase de semeadura, nós vamos ver depois com detalhes,
né, onde as sementes, que são bastante pequenas, são semeadas, são produzidas as mudas, né, em bandejas, como eu falei para vocês agora há pouco, né, aqui tem uma muda no ponto de transplante. Em seguida, essas plantas, elas são levadas para o campo ou para a casa de vegetação, onde vai ocorrer o desenvolvimento vegetativo, tá? Em torno aí de 35, 38 a 90 dias, até que a planta passa para a fase reprodutiva, quando ocorre o pendoamento. E isso vai acontecer em torno de 90 a 110 dias em condições normais. Logicamente, nós produzimos a alface para colhê-la nessa fase aqui do desenvolvimento vegetativo, sem nenhum sintoma de desenvolvimento reprodutivo, porque quando a planta passa para a fase reprodutiva, ela perde todas as suas características comerciais. Então ela apresenta uma elevação em altura, né? As plantas vão ficando com uma maior concentração de látex e ficam impróprias para o consumo, né? Então, depois nós temos as duas outras fases, né? A fase do florescimento, quando ocorre a abertura das flores, e depois a fase de produção de semente. Logicamente que essas três fases aqui são também de importância comercial, mas mais voltadas para as empresas que produzem sementes de alface. Então, como eu falei para vocês, nós podemos dividir a cultura da alface em duas fases, a fase vegetativa e a fase reprodutiva. O foco da nossa disciplina, né, dos nossos assuntos abordados, é a produção de alface para consumo, ou seja, a fase a fase vegetativa. Embora nós vamos abordar logo em seguida como se dá a produção de sementes de alface. Bom, eu já falei para vocês que as flores de alface são flores completas, né? Então nós temos tanto a parte masculina quanto a parte feminina na mesma flor. As inflorescências são do tipo panícula, né? Constituída por capítulos. Um capítulo tem de 10 a 25 floretes, tá? E cada florete tem um óvulo e um aquênio. Tá? Vocês vão entender isso um pouquinho melhor mais à frente. Então, olha só. A panícula da alface, né? Um capítulo da flor de alface. E, como eu falei para vocês, podem ter de 10 a 25 floretes, tá? Em cada capítulo. Como eu falei para vocês, a alface ela apresenta cleistogamia. Então, o que é cleistogamia? Antes mesmo da abertura da flor, quando ocorre o crescimento do estigma, tá? O estigma ele passa pelo cone de anteras e já ocorre a polinização. Então, de forma que, se não houver nenhuma medida, né, de intervenção, vai ocorrer a autofecundação nessa flor. Acontece que, quando o estigma ele cresce fechado. Não, embora haja a deposição de grãos de pólen aqui na superfície do estigma, esse estigma está fechado. Então esse grão de pólen não vai ir imediatamente até o óvulo. Então, os melhoristas podem fazer algumas intervenções quando a finalidade é a produção de sementes, tá? Cruzamentos para melhoramento genético. O que os melhoristas fazem? Antes de ocorrer a bifurcação do estigma, é feita uma despolinização com jatos de água direcionados ao capítulo, onde vai retirar todos os grãos de pólen. Então tem que ter um trabalho bastante minucioso para logo em seguida ser feito os cruzamentos para a produção de semente híbrida. Logicamente, esse tipo de cruzamento só é feito em programas de melhoramento genético. Por quê?
Esse método de produção de sementes é um método muito trabalhoso, muito oneroso. Então seria inviável a produção de sementes híbridas para serem plantadas pelos produtores. Então a hibridação, o cruzamento entre uma variedade e outra é feita só para o melhoramento genético, desejando melhorar alguma característica da planta, ou conformação de folhas, ou resistência a alguma doença. Em seguida, os melhoristas eles voltam a ter uma variedade homozigótica, tá? Que aí sim vai ser lançada como cultivar ou como variedade. Então nós não plantamos comercialmente alface híbrida. Tudo que nós plantamos são alfaces homozigóticas. Mas, como eu falei para vocês, esse daqui é um trabalho mais voltado para quem vai fazer melhoramento genético de alface apenas. Pois bem, então é importante a gente conhecer quais são os tipos de alface que nós temos. São 5 os grupos de alface propostos por Maluf, professor Maluf, de Lavras, que classificou os tipos de alface em 5 grupos de acordo com o aspecto das folhas e a união dessas folhas. O grupo mais plantado e mais conhecido das alfaces é o grupo crespa. São folhas um pouco recortadas, tá? Bastante recortadas, quando comparadas com o grupo lisa, e é a alface de maior consumo no país, porque é uma alface que tem uma vida de prateleira um pouco maior que as demais, principalmente a lisa e a romana, então ela resiste um pouco mais na prateleira, ela não perde tanta água, então ela foi ao longo do tempo sendo a cultivar o grupo varietal mais plantado. A lisa foi há muitos anos o grupo mais plantado, ou o segundo mais plantado, mas ela deu lugar às alfaces americanas, que eu vou mostrar logo em seguida. Então hoje, crespa é o grupo de alface mais plantado, seguido pelas alfaces americanas. Um outro tipo de alface que existe, mas que não é tão explorada comercialmente, é mais para nichos de mercado, alfaces que são utilizadas na alta gastronomia, principalmente para enfeite de pratos, é a alface do tipo romana, então ela tem um valor um pouco maior e cultivadas para mercados mais específicos. Por fim, os 2 últimos grupos, a repolhuda lisa ou repolhuda manteiga, que já foi bastante plantado, mas hoje praticamente não tem-se mais o plantio dela comercialmente, porque é uma alface muito mole, e aí ela perde água muito rapidamente, ela se deteriora muito rapidamente. O segundo grupo mais plantado, como eu falei para vocês, é o grupo das alfaces americanas. As alfaces americanas, elas tiveram um crescimento muito grande no país e no mundo, principalmente pelas redes de fast food, que utilizam essa alface, principalmente o miolo da planta de alface, para ser colocado em lanches, que é uma alface que ela perde menos água quando colocada no lanche. Creio que vocês já perceberam a diferença de quando se coloca uma alface crespa no lanche, ela perde água muito rápido e aí ela fica totalmente mole. E a alface americana não, ela ainda fica com um aspecto crocante. Então, o grande impulso da alface americana foram as redes de fast food, porém, hoje, boa parte da população compra alface americana para fazer saladas em casa também. Bom, então eu mostrei para vocês os 5 grupos de cultivares de alface. Esses grupos são comercialmente plantados, embora tenham, e vocês vão ver agora pelas cultivares que nós vamos apresentar, que o grupo crespa e o grupo americana são as que têm o maior número de cultivares disponíveis no mercado.
Então, com relação às cultivares de alface, são muitas as cultivares disponíveis no mercado. Eu até sugiro que vocês entrem nos sites das empresas que comercializam sementes de hortaliças aqui no Brasil, como a Feltrin, a Sakata, a Sakama, a Topseed, a Taki, dentre outras, e observem quais são as cultivares de alface disponíveis. Aqui nós vamos abordar algumas que são cultivares muito consolidadas, algumas já que tiveram um papel importante no mercado, mas algumas que já até saíram do mercado. E vocês vão ver na descrição das cultivares, eu peço depois que vocês leiam, eu não vou ler todas as descrições das cultivares, porque ficaria um vídeo muito longo e cansativo. Mas com os slides eu peço que vocês leiam, né, a descrição dessas cultivares. Quando a cultivar tiver tolerância ao pendoamento precoce, ela pode ser plantada na época de verão. Tá? Vocês vão entender na próxima aula que o fotoperíodo longo estimula a alface a passar da fase vegetativa para a fase reprodutiva. Isso pode dar o distúrbio fisiológico que nós chamamos de pendoamento precoce. E aí a planta fica com um tamanho pequeno, reduzido e sem aspecto comercial. Então nós não queremos isso. Mas os melhoristas desenvolveram alfaces adaptadas à época de verão. Então sempre que vocês virem uma descrição de cultivar com tolerância ao pendoamento precoce, ela significa que ela pode ser plantada no verão, que ela não vai pendoar precocemente, ela vai pendoar na época certa. Então uma das alfaces crespas que é bastante plantada até hoje, ela é bem antiga, né? Ela já estava no mercado desde 2008, mas até hoje ela é plantada, é a cultivar Isabela, né? Que tem uma cor verde brilhante, planta com um porte grande e pode ser plantada no verão. Lila é uma cultivar de cor variegada, então é para mercados mais específicos, não é para esse mercado comum, né? Embora tenha crescido a procura por esse tipo de cultivar. Vanda é uma outra cultivar de alface crespa, que já está há vários anos no mercado e é uma das líderes de mercado até hoje. Tá? Embora é uma cultivar para ser plantada no outono e inverno. Ela não pode ser plantada no verão, porque senão ela vai pendoar precocemente. E é interessante que ela tem resistências ao LMV, que é um vírus, uma virose, tá? E que pode causar sérios problemas. Uma outra cultivar é a Veneza roxa, tá? Então ela é do tipo roxa, crespa, tá? E ela é recomendada para o plantio no verão e também apresenta resistência a LMV. Agora nós estamos observando aqui a cultivar Vera. Vera é uma cultivar do tipo crespa, adaptada ao verão, muito antiga. Essa cultivar, juntamente com a cultivar Verônica, elas são duas líderes de mercado de verão e comercializadas com esse mesmo nome por várias empresas. São as duas primeiras cultivares, e cultivares muito boas que foram desenvolvidas, adaptadas para o verão, e que até hoje são plantadas, né? Passaram por muitas vezes melhoramento, mas continuam com esse nome de Vera e Verônica, que eu vou mostrar a Verônica daqui a pouco, que remetem ao verão, né? E que são duas cultivares muito consolidadas. Aqui está a Verônica, tá? Também resistente ao pendoamento precoce, que eu estava falando para vocês que é uma cultivar muito consolidada para o plantio de verão. Uma outra cultivar é Frisella, da Sakama, tá? Mas ela apresenta folhas bastante recortadas, então depende da região, tem aceitação, tem região que não tem aceitação. Ela é mais voltada para mercados diferenciados.
tá? Por conta desse recorte das folhas. Essas folhas bastante recortadas, elas são importantes para enfeite de pratos. Mas a dona de casa no dia a dia para consumo em salada, ela não tem tanto interesse nesse tipo de folha recortada, porque ela dá mais trabalho para lavar. Essa é uma outra cultivar comercializada pela Sakama, Terden Green. Ela já não é tão plantada, então não tem tanta expressão econômica. Da mesma forma, Loro Bionda, nos últimos anos não tem sido muito plantada. Essa outra de cor variegada, Bancho, ainda tem alguns plantios, mas mais voltadas para mercado diferenciado. A Lolo Rosso Intense, também para mercados diferenciados, é uma cultivar de coloração roxa. Cinderela da Feltrin, tá? Da empresa Feltrin, ela é plantada em algumas regiões do país, com características semelhantes às cultivares padrão, né, como Vera, Verônica, e também tolerante ao pendoamento precoce. Tá? Então ela tolera altas temperaturas, ela pode ser plantada no verão. Grand Rapids, né, é uma cultivar do tipo crespa, tá? De folha de porte grande e solta. Ela foi bastante plantada, essa cultivar, tá? E ela é indicada para outono e inverno, então não é recomendada para verão. Lavine é uma do tipo roxa, comercializada pela empresa Feltrin. Logicamente, cada empresa tem as suas cultivares verdes, as suas cultivares americanas, as suas cultivares roxa, tá? E Lavine é uma das roxas da Feltrin. Essa alface mônica, também da Feltrin, ela já tem uma expressão de plantio e de comercialização maior que as anteriores que eu falei desta empresa, tá? Então, da Feltrin é uma das carro-chefe, tá? E ela é tolerante ao pendoamento precoce, então ela pode ser plantada no verão. A cultivar veneranda também é outro carro-chefe da empresa Feltrin. Foi e ainda é bastante plantada, tá? Principalmente no verão, porque ela é tolerante ao pendoamento precoce. Ela tem um bom tamanho de cabeça da alface, né? Um bom preenchimento, então a gente não vê espaços vazios, então ela tem um bom preenchimento, né? Uma coloração verde claro interessante, então é uma cultivar aí com grande expressão no mercado. Paola é uma planta também que tem características interessantes, só que ela não tem tanta aceitação no mercado por conta desse recorte. Então, de ser tão recortada, ela dá mais trabalho para lavar na hora de processar em casa. Então, não são todas as regiões que têm boa aceitação desse tipo de cultivar. Mirella também é uma cultivar variegada, então ela tem manchas de verde e de roxo, tá? É do tipo salad ball, também conhecida como pé de galinha em alguns lugares, e tolerante ao míldio e ao pendoamento precoce. Aqui é uma outra mimosa da Sakata, não tem grande expressão no mercado. Roxane também é uma roxa da Sakata para mercados diferenciados, né, principalmente para alta gastronomia, para compor enfeite de pratos, né, na forma de saladas. As mini alfaces, tá? Essa daqui com uma folha bastante recortada, então ela tem um padrão não muito aceito para o consumidor convencional, mas ela é interessante para mercados diferenciados. Aqui é uma outra, também do tipo salad ball, comercializada pela Sakama, Oca Leaf Green Pixie, e ela é do tipo mimosa. Em alguns lugares, as alfaces do tipo mimosa ou salad ball recebem esses dois nomes, ou também o nome de alface pé de galinha.
É uma alface que o mercado consumidor convencional também não tem tanta aceitação por conta desses recortes que dificulta a lavagem. Essa daqui é uma da mesma linha, só que com a coloração roxa, Mimosa Oca Leaf Red Pixie. Agora algumas cultivares de alface lisa. As alfaces lisas, elas foram muito plantadas no Brasil, só que por serem muito tenras, elas murcham muito rápido. Então, elas foram dando espaço para as alfaces do tipo crespa. Uma das mais plantadas de alface lisa é a cultivar Lídia, tá? Mais indicada para plantios de outono e inverno. Uma outra cultivar é a cultivar Elisa, também com padrão de alface lisa, né, folhas grandes, lisas, só que essa pode ser plantada no verão, porque ela tem resistência ao pendoamento precoce. Então ela pode ser plantada sob temperaturas mais altas. Regina é uma outra cultivar, particularmente ela tem uma conformação da cabeça que nem sempre tem boa aceitação quanto a Elisa e Lídia. Batávia é uma cultivar de alface intermediária com folhas variegadas, né? Para mercados diferenciados, então não é comum a gente achar esse tipo de cultivar no mercado. Luana, tá? É uma alface do tipo americana, bastante plantada, devendo ser plantada no inverno, somente no inverno, não é recomendada para o plantio de verão. Manara é uma outra cultivar que é bastante plantada, embora para a alface americana tenha uma líder de mercado, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês, que domina o mercado de alface americana, mas Manara tem boa aceitação. Rubete também tem boa aceitação, mas embora essa cultivar ela já está deixando o mercado e é recomendada só para o plantio de inverno, não sendo recomendado para o verão, assim como outras cultivares, né, que só são recomendadas para o inverno. A cultivar Tainá, né, tem uma boa participação no mercado, ela é resistente ao pendoamento precoce, então ela pode ser plantada no verão. Laureal é uma cultivar de alface que já praticamente deixou o mercado, não tem sido muito mais plantada. Rafaela é uma das cultivares principais de alface americana da empresa Feltrin, que tem resistência a algumas doenças interessantes, como Brêmia e LMV. Da mesma forma, a Robinson. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa cultivar de alface americana, chamada Lucy Brown, que há muitos e muitos anos está no mercado e podemos dizer assim, uma cultivar imbatível. Ela tem se comportado de forma superior a praticamente todas as outras cultivares, tanto em plantios de inverno quanto em plantios de verão. Então é uma cultivar de alta adaptabilidade às condições do ambiente, ela pode ser plantada tanto no inverno quanto no verão, que ela tem um bom desempenho. E então, por muitos anos, essa cultivar está como líder de mercado no mercado da alfacicultura. Aqui é um exemplo de alface do tipo romana, né, chamada Mirella. Como eu já falei para vocês, essas alfaces do tipo romana são para mercados diferenciados, né, é incomum, tá? A gente não encontra esse tipo de alface com frequência, né, nos varejões, né, são mais para grandes cidades e para mercados já mais específicos, como os de restaurante. Então, como de alface americana, nós temos Mirella, a Ballon de Bouvignon, que ela forma como se fosse
uma cabeça, né, semelhante a um almeirão pão de açúcar, mas é uma alface do tipo romana, e ela tem destaque para uma coloração bem verde claro. A Paris, né, que também é uma alface do tipo romana, que forma a cabeça, só que ela tem uma coloração já mais verde escura, então aí depende muito do mercado. Aqui é uma romana do tipo roxa, tá? Majestic, também da empresa Sakata. A Carol é uma alface do tipo romana, com folhas do tipo lisa, tá? Bem lisa, da empresa Feltrin. Luísa, tá? Também romana, de flores, folhas eretas e lisas e brilhantes, tá? Com resistência à brêmia, tá? E tolerante à queima dos bordos. Então ela tem umas características importantes. A Green Frizzly são utilizadas, essa cultivar aqui é utilizada, assim como a anterior, para mercado de mini alface, tá? Que são plantas menores para pessoas que moram sozinhas, pequenas famílias, que ao invés de comprar um maço grande, né, com 2, 3 pés de alface americana, compra 1 ou 2 pés de mini alface para não haver desperdício. Tem essa daqui, a Red Frizzly, que tem folhas variegadas, também 2 tonalidades. Muito interessante para enfeite de pratos, tá? Ou então para alta gastronomia, onde em pratos principalmente servidos à la carte, ou que o prato já vem montado, né, com uma pequena salada, ela tem as folhas pequenas, então a apresentação do prato fica mais agradável. A Lisa Mini, tá? É uma outra mini alface com formato de alface romana, só que no formato mini. Tá? Perdão, né? Ela não tem formato de alface romana, ela tem um formato de alface lisa, só que de tamanho mini. Essa sim, tá? Eu peço perdão aí pelo equívoco, essa sim é uma mini alface romana com características de alface lisa. Então as folhas são bem lisas, tá? Só que ela forma uma cabeça, mas fica de tamanho diminuto. Então é para famílias pequenas ou pessoas que moram sozinhas. A Mini Lisa, também Mistress, também no mesmo segmento, formando uma cabeça e plantas pequenas para ser comercializadas para pessoas que têm famílias pequenas ou são solteiras, para não haver desperdício. Então, gente, eu peço depois que vocês entrem no site das empresas para ver, a título de curiosidade, a quantidade de alface que tem disponível no mercado, de cultivares de alface disponível. Todos os anos são feitos lançamentos de novas cultivares. E essas cultivares têm que ser testadas para ver se tem adaptação aos diferentes locais. Então são diversos os testes, né, tanto que as empresas quanto pesquisadores fazem para ver se essas novas cultivares têm adaptabilidade aos ambientes. E esses testes são bastante importantes no direcionamento, né, ou na recomendação da cultivar para o produtor. Então é comum ter, né, esses testes de adaptabilidade e estabilidade de novos genótipos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um teste que foi feito com 4 cultivares de alface lisa sobre 2 condições de cultivo, com e sem cobertura do solo. Nós observamos que as cultivares Lídia, Luísa e Elisa, elas tiveram um comportamento semelhante, com as melhores médias para praticamente todas as características. Então elas se mostraram, né, superiores à cultivar Hermann, que teve um desempenho inferior. E essas cultivares, elas, independente do ambiente, elas tiveram um comportamento superior à cultivar Hermann. Então, elas podem ser consideradas boas cultivares de alface lisa e serem recomendadas tanto para plantios
com cobertura, quanto para plantios sem cobertura do solo, né, que para alface a gente utiliza o mulching, que vai ser assunto do segundo semestre, quando a gente for falar de ambiente protegido. Aqui, o mesmo tipo de estudo, né, só que para alface americana, onde não foi observado efeito das cultivares para a massa fresca da cabeça. Embora a gente pode observar que para outras características, né, houve efeito das cultivares. Então, por exemplo, a cultivar laureal, ela teve um diâmetro da cabeça superior à cultivar AF 389 e não diferente das cultivares Maiara e Tainá. De forma que Laureal, Maiara e Tainá, como eu falei para vocês, são cultivares bastante plantadas, né, com bom desempenho. E no caso aqui desse trabalho, cobrir ou não cobrir o solo não teve diferença no desempenho das cultivares. Pois bem, então esse é um panorama geral, né, das características botânicas e das cultivares disponíveis no mercado. Agora eu vou solicitar que vocês façam uma atividade prática, né? Vai ser um estudo dirigido com algumas questões. Algumas delas vai envolver pesquisa na internet, para que vocês, para que essa atividade auxilie, né, a fixação do conteúdo da aula de hoje. Essa atividade, esse estudo dirigido, vai estar disponível no IF virtual de vocês. Obrigado. Qualquer dúvida, a gente pode trocar informações através do IF virtual.